nas montanhas de Toronto. Vou contar para vocês uma história perturbadora que chegou a mim por acaso, contada por um homem que jurava ter visto algo impossível. Ele havia se perdido nas montanhas ao norte de Toronto, perto de Blue Mountain, e garante que viu uma criatura que não deveria existir. Esta não é uma lenda qualquer de lobos. Preparem-se, porque o que aconteceu com Mark poderia acontecer com qualquer um que se atrevesse a explorar aquele lugar solitário. Mark Parker não era do tipo que se assustava fácil. Aos 37 anos, acostumado a acampar sozinho em florestas e trilhas isoladas, ele achava que conhecia todos os perigos da natureza. Depois de um divórcio complicado, ele decidiu passar alguns dias no Canadá, dirigindo por estradas nevadas sem destino fixo. Seu plano era simples: sair da rotina, caminhar em silêncio pelas trilhas, dormir sob o céu gelado e, quem sabe, encontrar um pouco de paz. No terceiro dia, ao parar para abastecer o carro em Collingwood, um atendente comentou sobre uma trilha menos conhecida nas montanhas. Pouca gente vai por lá. A neve costuma bloquear as trilhas nessa época do ano. E tem as histórias, disse ele, com um olhar enigmático. Não sei se é seguro. Mark apenas riu. Não era a primeira vez que ouvia lendas locais durante suas viagens. Ignorando o aviso, ele decidiu que aquele seria o destino perfeito. Dirigiu até o início da trilha, onde deixou o carro estacionado. O ar estava pesado com o frio, e a neve acumulada nas bordas da estrada deixava claro que ele não veria muitas outras pessoas por ali. Ele ajustou a mochila nos ombros, verificou o GPS e iniciou a caminhada, sentindo a adrenalina de estar sozinho na vastidão da natureza. As árvores em volta se erguiam como colunas antigas, seus galhos nus se entrelaçando sobre a cabeça de Mark. A neve sob seus pés emitia um som abafado a cada passo, e o ar gelado parecia cortar sua pele. À medida que avançava, ele notava que a trilha se tornava menos definida, como se fosse pouco usada. Depois de algumas horas, ele percebeu que o GPS do celular não respondia mais. A trilha também parecia ter desaparecido sob a neve. Ele sentiu um aperto no peito, mas se recusou a entrar em pânico. Era apenas um pequeno contratempo. Estava preparado para passar a noite ao relento, se fosse necessário. Quando a tarde começou a dar lugar à noite, o frio se intensificou. Cada respiração saía como um vapor espesso, e ele começou a sentir o desconforto da umidade se infiltrando nas roupas. Em busca de abrigo, seguiu um caminho mais íngreme, até que encontrou uma pequena cabana de madeira, esquecida no meio da floresta. As paredes estavam marcadas com sulcos profundos, como se algo tivesse arranhado a madeira com violência. Mark hesitou, mas a perspectiva de passar a noite na neve o fez entrar. Lá dentro, o cheiro de madeira úmida e mofo era forte. Um silêncio absoluto reinava, como se o lugar não recebesse visitantes há décadas. Ele acendeu uma fogueira improvisada com alguns galhos secos e se enrolou em seu saco de dormir, tentando se convencer de que o pior já havia passado. Pouco depois da meia-noite, um som o acordou. Era um ruído baixo e repetitivo, como se algo estivesse arranhando a porta da cabana. O coração de Mark acelerou e ele prendeu a respiração, tentando ouvir com mais clareza. O som era metódico, quase cuidadoso. Ele se levantou devagar, o chão de madeira rangendo seus pés, e caminhou até a janela quebrada. A luz fraca da lua refletia na neve, revelando uma silhueta grotesca. Não era um animal qualquer. Era grande, com uma postura arqueada, como um homem forçado a andar de quatro. O pelo escuro e molhado reluzia sob a luz. Quando a criatura levantou a cabeça, Mark viu algo que o paralisou. Olhos brilhantes de um amarelo intenso e uma boca que não parecia feita para um simples lobo. Sua mandíbula era alongada demais, com dentes que pareciam ter crescido em direções erradas, afiados e deformados. O monstro se moveu lentamente, farejando o ar como um predador que encontrou a presa certa. As garras, longas como navalhas, arranharam a madeira da cabana mais uma vez, fazendo Mark estremecer. Ele sentiu o gosto metálico do medo na boca e o suor gelado escorrendo pela nuca, apesar do frio intenso ao redor. Sem pensar duas vezes, Mark pegou sua mochila e correu para fora da cabana. O vento frio cortava seu rosto e a neve dificultava seus movimentos, mas ele sabia que não podia parar. O som das patas esmagando a neve o perseguia, cada vez mais próximo. A respiração da criatura era alta e pesada, um misto de rosnado e ofédios, como se estivesse se divertindo com a caçada. Mark podia sentir o peso de sua presença, como se a fera estivesse a poucos metros dele, prestes a saltar.
Cada músculo em seu corpo queimava com esforço, e ele sabia que não conseguiria correr por muito mais tempo. Foi então que ele avistou um grupo de luzes no alto da colina. Ele correu com todas as forças que restavam, tropeçando e escorregando na neve, até que finalmente atravessou a linha de luz. A criatura parou abruptamente na beira da clareira, rosnando com raiva. Mark olhou para trás e viu seu corpo grotesco iluminado pela luz. O lobisomem era ainda mais assustador sob a claridade. Seus braços eram longos demais. Os ossos pareciam estar fora de lugar e seu focinho retorcido gotejava saliva. Mas ele nunca atravessou a linha de luz. Mark foi resgatado por uma equipe de esquiadores que havia se perdido na montanha. Ofegante e em choque, ele tentou explicar o que havia visto, mas os homens apenas riram. Já ouvimos essa história antes, disse um deles. Sempre alguém vê algo estranho por aqui, mas ninguém acredita. Quando Mark finalmente alcançou a segurança da clareira, seu corpo cedeu. Seus joelhos bateram contra a neve fofa e ele caiu de lado, com a respiração entrecortada e o rosto gelado. Sentia o peito arder como se houvesse fogo em seus pulmões, enquanto as pernas, trêmulas e exaustas, pareciam de borracha. A equipe de esquiadores se aproximou rapidamente com expressões preocupadas, mas sem imaginar o que ele acabara de enfrentar. "Você está bem, amigo? O que aconteceu?" perguntou um deles, um homem de barba espessa e roupas grossas. Mark tentou responder, mas as palavras saíam embaralhadas entre soluços e gemidos. Tem algo lá em cima", ele finalmente conseguiu dizer, a garganta seca. Seu corpo ainda estava em estado de choque. A adrenalina que o mantivera em pé começava a se dissipar, deixando para trás um vazio e uma fraqueza paralisante. Os homens se entreolharam, e um deles soltou uma risada breve, embora nervosa. "Sempre tem algo, não é? Já ouvimos isso antes", comentou o mais velho do grupo. "Ano passado, um turista disse ter visto uma coisa enorme andando nas árvores. Antes disso, foi uma mulher que jurava ter sido perseguida por um lobo gigante." Mark sacudiu a cabeça, tentando transmitir a gravidade do que tinha acontecido. Não era só um lobo, aquilo era diferente, era grande demais, e andava como um homem. A lembrança da criatura se desenhava vívida em sua mente, os músculos deformados, a mandíbula desproporcional, os olhos amarelos que pareciam olhar diretamente para dentro dele. "Cara, você deve ter batido a cabeça, ou a altitude mexeu com você." Outro esquiador riu, dando-lhe um tapinha no ombro, mas o gesto parecia mais condescendente do que solidário. Eles não tinham visto o que Mark vira. "Você não entende. Ele estava me caçando." A voz dele falhou no meio da frase, enquanto tentava digerir o que dizia em voz alta. Cada palavra que saía tornava tudo mais real. Ele apertou as mãos contra o rosto, tentando afastar a imagem horrível que se repetia na sua cabeça. "Não esquenta. Já estamos quase em casa", disse um dos homens, ajudando Mark a se levantar. As lanternas balançavam, iluminando de maneira irregular o caminho à frente, mas Mark não se sentia seguro. O pensamento de que a criatura ainda estava lá, escondida entre as árvores, fez sua pele se arrepiar. Ele olhou por cima do ombro uma última vez, certo de que veria aqueles olhos amarelos o observando da escuridão. Os dias seguintes foram um borrão. Mark voltou para Toronto e tentou retomar a rotina, mas tudo parecia errado. As pessoas ao seu redor não faziam ideia do que ele tinha passado. Amigos perguntavam casualmente sobre sua viagem, esperando ouvir histórias sobre neve, trilhas e belas paisagens. Mas Mark mal conseguia falar sobre isso. Toda vez que fechava os olhos, a imagem do lobisomem voltava. Ele revivia a perseguição em seus sonhos, sempre acordando com o som daqueles passos pesados e a respiração animalesca ecoando em sua mente. Então eu pergunto, e se Mark realmente viu um lobisomem? Quem mais poderia ter sido amaldiçoado a vagar por aquelas montanhas, entre a neve e a escuridão? Talvez ele tenha encontrado uma criatura que não deveria existir. Ou talvez tenha encontrado algo muito pior, a prova de que nem todas as lendas são apenas histórias. E se fosse você teria coragem de voltar para aquelas montanhas? Teria coragem de ouvir a neve estalar sob seus pés e se perguntar se algo está atrás de você?